meus amigos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, né? Estamos aqui pela página do Centro Espírita Musicalidade, aqui em Araraquara, né? E mais uma palestra que a gente faz toda segunda, né? Levando sempre uma mensagem, uma palavra do Evangelho, né? De Jesus. E aqui hoje nós estamos recebendo o nosso querido amigo aqui, o Flaubert Menezes, né? O Flaubert, ele sempre faz palestra com a gente de musicalidade, né? E hoje a gente fica muito agradecido com a presença dele. E primeiramente vamos dar uma boa noite, né? Bem-vindo ao Flaubert. Boa noite, Sérgio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Graças a Tudo Deus. certinho? Tá no isolamento? Tá tudo ok? Sim, sim, no isolamento, trabalho online, muito teletrabalho, aulas também online, né? Porque eu sou professor, aqui de fundo aqui tem uma lozinha aqui atrás aqui, ó, É. onde a gente trabalha. Eu preparei um pouquinho o cenário com a foto de família, umas flores aqui que eu vou exemplificar na palestra, né? Mas de fundo Certo. ali tem o instrumento de trabalho profissional, né? Aqui eu Isso. trabalho com Jesus, né? A lousa é o trabalho profissional. Bacana, cara. Graças a Deus. Está tudo bem. Bom, o Flaubert, ele é professor, ele desenvolve um trabalho aqui na Casa do Jardim, aqui de Araraquara. Ele tem uma atividade muito bonita no canal Espírita, né, no YouTube. Então, para quem quiser, é só digitar lá Flaubert Menezes. Ele tem um canal, inclusive esse vídeo de hoje, essa live, digamos assim, pode ser vista também no canal dele, via YouTube, enfim. Depois a gente levanta também no Facebook para YouTube e para poder assistir as palestras que ele também tem lá, que é muito interessante. Ô Sérgio, é interessante comentar que assim, ó, esse canal espírita é totalmente voltado para divulgação espírita. Então, assim, não tem a minha foto no canal, tem a foto de uma cachorra, que é o símbolo para mim da reencarnação, que mesmo Sim, antes de ser espírita, eu comecei a notar alguns traços de reencarnação e fui atrás para poder entender e saber. Tem inclusive uma palestra sobre animais que conta essa passagem nossa aí. Então essa cachorra, né, que é um símbolo para mim do espiritismo, né? muito bom, cara. Olha, nós já estamos recebendo aqui, olha, bastante, né, a Rosana, né, a Raquel, a Jaqueline, Que bom, que bom. quem mais? Vamos ver quem está aqui. Olha aí, tá Leida, Sônia, cadê a Sônia? Sônia, a Marina, a Sônia, vamos ver aqui. Tem um pessoal aí, ó, Que bom, Rogério, que bom. trazendo boa noite aí para você. E a gente vai dar início então a essa palestra, não é? E o tema que o Flaubert ele separou é bem interessante, viu? E tem tudo a ver com os dias de hoje, né, Flaubert? Que é o Sim, deserto interior, a sua importância durante o isolamento social. Ele vai fazer uma exatamente. analogia aí, né, de algumas passagens, né, do Evangelho e associando aos dias de hoje. É muito importante a gente ter bastante consciência do que está vendo, né, Flávio? Isso, exatamente. Entender a importância desse momento que já nos foi avisado há muito tempo, né? E essa preparação já está sendo feita há vidas atrás. E hoje nós estamos sendo convidados, né, a passar por este momento de transição muito mais intensa, né? Então que a gente possa pegar esses detalhes divinos aí e colocarmos em prática. Muito bom. Eu acho que é bastante importante essa mensagem, né? E, de uma certa forma, é uma situação que todo mundo passa, né? Essa questão Sim, dessa busca interior, na aham, qual você vai comentar aí para a gente. sim, E havendo a necessidade aí dos amigos que estão chegando, olha aí, ó. Edileuza, Luciana, Jacir, Marina, pessoal chegando já. E se alguém quiser fazer alguma pergunta,
né? E se você permitir, a gente interrompe um Fique à pouquinho. vontade, fique à vontade. Estamos aqui para responder qualquer pergunta. Se for, né, da minha capacidade, com certeza eu vou responder. Que isso. A gente agradece muito a sua presença, né? E compartilhar sempre com você aqui no Musicalidade, a amizade que você tem com a casa, né? Durante esse tempo todo. E continuamos, não é? Sim, eu que agradeço a oportunidade de divulgar os nossos estudos aqui, né, a nossa experiência, que nós somos apenas aprendizes, né? Então que a gente possa transmitir esse aprendizado que já ocorreu comigo, né, para mais pessoas que possam se sentir mais tranquila em qualquer momento da vida. Que bom, que bom. Antes de iniciar a palestra, Flauber, eu só queria dar um recado para os amigos, né? Nessa live, os amigos do Facebook do Musicalidade. Lembrando a todos que na quarta-feira nós vamos estar no ar também, retomando nossos estudos. Então, aqueles que quiserem também acompanhar, fazer pergunta, a gente vai ter um grupo que vai estar aqui nessa live, na quarta-feira, às 20 horas, nessa próxima já quarta-feira, e a gente vai estar retomando os estudos aqui do Musicalidade. Nós vamos dar uma continuidade, enfim, estudar o livro dos Espíritos. Né? Então, aqueles que quiserem, já deixa agendado direitinho, que toda quarta também, nós vamos estar aqui falando um pouco do Evangelho. Quando você lê o livro dos Espíritos, você está falando sobre mediunidade, você está falando sobre uma série de assuntos bastante pertinentes a todos os preceitos que envolvem a doutrina do Espírito. Então, assim, o Flauber, vamos lá, vou deixar você com a palavra agora, Vamos e lá. aí, se houver uma necessidade, a gente volta, retoma alguma coisa, alguma observação. Ok, Tá bom, meu amigo? ok, muito obrigado. Que Jesus, Tenha uma boa inspiração, tá bom? muito E obrigado. vamos Jesus lá, nos ilumine fique a à todos aí vontade. em casa aí. Vamos receber essa energia bem gostosa. Então, assim, ó, quando eu escolhi esse tema, né, o, o deserto interior, né, eu já tinha uma palestra pré-preparada sobre o tema, mas só que caiu muito, caiu como uma luva nos dias de hoje, né? Nós já passamos pelos desertos interiores, né, ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa infância, algumas pessoas durante a adolescência. Na adolescência é muito mais comum, que é o primeiro grande deserto que a gente passa, né? Nós estamos aí 14, 15 anos, né, 16 anos, e aí chega aquela indagação, né, que a vida nos cobra, né? Para onde ir, como chegar até lá, quem sou eu, né? E o que vou fazer. Então, todas essas indagações vêm com as pressões que nós temos da sociedade, pressões familiares, inclusive as nossas próprias pressões, né? Causando assim um estresse, um estado depressivo, que é o primeiro deserto. Eu lembro que com 18 ou 19 anos eu passei por esse deserto, foi muito difícil. É um momento de reflexão intensa com a gente, um autoconhecimento muito grande, né? E nós somos convidados constantemente a passar por esse deserto, mesmo que seja uma simples passagem por uma pequena porção de areia, né? Mas nós estamos sempre sozinho nessa passagem de areia, mesmo que seja curta, né? Então, assim, ó, eu trago primeiro a definição do que é o deserto, tá? Segundo o Infopédia, o dicionário, diz o seguinte: deserto é aquele que não vive gente, despovoado, inóspito e abandonado. Região extremamente seca, com vegetação rudimentar e reduzida, né? Para quem conhece, eu como biólogo, né, conheço muito bem, mas quem conhece essa vegetação do deserto, ela é muito criteriosa, ela é muito específica e complexa, porque não há muita umidade, não há como se manter muito tempo ali. Os organismos precisam ter estratégias para obter inclusive a água, né? Continuando ali, ó, região desabitada, lugar despovoado ou pouco frequentado. Quando Jesus passa pelo deserto, e ele comenta também sobre o deserto, qual deserto será que Jesus vai estar falando? Quando a gente pega todas essas definições aqui, qual deserto será que ele queria indicar? Se a gente notar o nosso deserto interior, é realmente o que está descrito pela definição, desabitado.
Quando a gente entra num deserto ou vê uma paisagem de um deserto, nós só vemos areia. Mais nada próximo de nós. O máximo um cactus, um outro, um ser vivo ali passando, mas muito rudimentar. Do mais, só areia. Ou seja, é você consigo mesmo. Será que é consigo mesmo? Esse consigo mesmo seria assim, fisicamente, né? Porque todos nós sabemos que nós nunca estamos só, né? Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, pegando a história antiga, né, escrita do Êxodo, lá do Egito antigo, né, quando Moisés, que foi adotado pelo faraó, né, todo mundo conhece a história do cesto, que ficou boiando lá nas águas, né, e aí foi pego e foi trazido para dentro do palácio, e ele foi criado como se fosse um príncipe lá dentro, né, e depois ele sentiu que algo estava estranho, e aí toda a trama se discorre, né, até que ele vai com o seu povo hebreu para o deserto, o famoso Êxodo, né? Porém, tem uma passagem muito interessante, muito intrigante, que eu não vi alguém mais específico comentar. Mas a gente vai fazer essa associação. Diz o seguinte, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã. Quando se fala em espiar, a gente tem o sentido duplo. Espiar de quem olha, ou espiar como nós espíritas conhecemos. Ou seja, provar, aprovar, comprovar, sentir, não é verdade? Então eu fico com o comprovar, com o sentir, com essa parte. E que hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, Deus vai dar aos filhos de Israel a terra prometida, mas eles hão de espiar. Olha que interessante. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, quando ele envia cada príncipe do seu pai, que é herdeiro de cada tribo, nós contabilizamos 12 príncipes. 12 príncipes que foram ao deserto espiar para a terra de Canaã. E quando a gente compara esses 12 príncipes, a gente nota o número exato dos 12 apóstolos. Olha que interessante. Então a gente vê antes de Jesus, quando Moisés sai do Egito, ele tem 12 príncipes que estão espiando. Ou seja, será que essa forma é uma forma de preparação para ser o discípulo de Jesus? Esses 12 homens? É interessante, né? É algo de se estudar e tentar ter uma compreensão futura. Por enquanto, fico só com essa indagação. Então, seguindo Moisés para o deserto, olha que interessante. Quando ele sai lá do Egito, para chegar a Canaã, a pé, você faz esse trajeto em 11 dias. Eu calculei a rota através do Google, né? E a pé dá 11 dias. Mas por que então que Moisés ficou 40 anos no deserto? Será que todo esse povo rude teve muito que espiar? Então Moisés ficou rodando e rodando e rodando até o povo compreender. Se a gente entender como era o povo hebreu junto com os egípcios, eram politeístas, roubavam, traíam, né, assassinavam. Então, pelo que a gente se tem notícia, pelos estudos de outros, né, outros espíritas também estudiosos, dizendo que Moisés aguardou com que a nova geração chegasse, isso é muito interessante, a nova geração chegasse, que nasceu no deserto, observando a dureza do ambiente, para que quando chegasse na Terra Prometida, desse valor à facilidade e à fartura. Olha que interessante. Então, conhecendo as dificuldades da expiação de um deserto, ao chegar a Canaã, eles entenderam o porquê de tudo aquilo e começaram a dar valor às mínimas coisas possíveis. E é interessante que nesse isolamento social, nós podemos agora dar valor aos pequenos detalhes que a vida não trazia pelas atribulações do nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando começou o isolamento social, o que houve de mensagens pelo Instagram,
pelo WhatsApp, né? Nossa, hoje o céu está muito mais azul. As flores estão muito mais floridas. Interessante, né? Flores mais floridas, mas é interessante que assim, as cores apareceram. Então as pessoas, naquela tribulação, naquela correria do dia a dia, não notavam as divindades que nós tínhamos pelo caminho. E isolados em casa, nós começamos a notar todas essas belezas que o nosso mundo nos traz. E aí daí começa a reflexão. Olha que interessante. Nós tínhamos tudo nas mãos. Nós fomos obrigados agora a nos isolar para evitar a disseminação maior de uma pandemia extremamente, vamos falar assim, distributiva, altamente contaminante. Aí as questões do Covid-19, aí a gente não vai entrar, né, porque não é o foco da palestra. Né? Mas voltando lá a Canaã, então nasceram várias pessoas no deserto. Morreram diversas pessoas, principalmente os mais velhos. Né? E Moisés, quando avistou a terra prometida, Canaã, subiu ao monte e faleceu. Ou seja, de velhice. Alguns dizem com 110, com 115 anos, 120 anos. Olha só, a dureza no deserto. Tá? Então, seguindo essa lógica, a gente passa para um pouco mais adiante. Jesus. Antes né, quando o famoso Nazareno, como era chamado na época, né, foi começar a sua peregrinação para poder divulgar a boa nova, Jesus também foi ao deserto. E números interessantes que coincidem, né, 40 dias no deserto. Aí a gente nota 40 anos de Moisés, 40 dias de Jesus no deserto. E segundo as passagens, né, dos evangelistas, Jesus foi tentado 3 vezes. Mas será realmente que todas essas passagens que eles concluíram e eles descreveram, será que não é uma figura de linguagem onde Jesus foi tentado e passou os 40 dias no deserto, literalmente? Então as 3 tentações foram essas. Né? E aí chegou o demônio, né, como assim foi falado, e assim chegou o espírito ruim para Jesus, e disse o seguinte, quando Jesus estava morrendo de fome: se és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Então Jesus disse, né, nem de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Então, quando ele quer o pão, ele tem fome, mas essa fome do bem material, mas ele assim prova, mesmo com a fome, diz: nem só de pão vive o homem. E nós estamos vivendo isso na pele hoje. Não é verdade? Você tem o mais humilde ou o mais abastado pelas riquezas, os dois estão providos pela doença e os dois estão isolados. Mesmo que para o trabalho ir e vir, mas isolados dentro de casa, com o mesmo temor e sendo convidado a refletir, buscando sua tranquilidade nas palavras de Deus, muitos, na sua aflição, nas orações antes de dormir. A psicosfera do planeta, ela está enraizada, né, numa energia densa de medo, de pavor, de insegurança. Porém, nós só afastamos toda essa insegurança através da oração e da fé, como diz Jesus, não só de pão viverás o homem. Né? E a segunda tentação, então, o demônio levou Jesus ao alto, né, do pináculo e mostrou a ele o chão, uma altura muito alta. E falou assim: atire-se daqui para baixo, porque se és filho de Deus, os anjos te receberão, os anjos te acolherão. E então Jesus diz: não tentará seu Deus. Ou seja, você não duvidará do que ele tem a você. Olha que interessante. E nós sempre, com toda aquela facilidade que nós tínhamos, né? Nós sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais. E de repente, quando algo nos faltava, geralmente vinha a pergunta: por que comigo? Por que para mim? O que mal eu fiz para acontecer isso tudo comigo? Não é verdade? Então essas perguntas vêm tentando realmente o Deus, né? Tentando uma divindade. Deus, como Pai maior, de infinita sabedoria,
será que realmente ele não vai saber o que é melhor para a gente? Não é verdade? Eu faço uma comparação com uma criança que está começando a andar. Quando a gente observa uma criança engatinhando e começando a dar os primeiros passinhos, ela desequilibra e logo cai. Né? O que a gente faz? Fica bravo com ela? Se braveja? Não, a gente sorri e oferece a mão para ela poder levantar. As crianças mais assim, birrentas, né? Solta da mão e tenta sair correndo de novo e logo se cai no chão, não é verdade? É uma semelhança muito grande com a gente, as pessoas mais orgulhosas. Né? Eu basicamente, esse deserto interior que eu passei na adolescência foi esse motivo. Muito orgulho, muita ambição, né? Até que os tombos me fizeram acordar para si. Peraí, não é bem por aí, não é verdade? Seu Sérgio, quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Então, bem interessante, né, o que você está colocando. Eu gostei muito, Flávio, dessa analogia com o deserto, né, de Moisés e tal, Sim, né, que é um comparativo com o que a gente vivencia hoje. E é exatamente. interessante que você falou o seguinte: na verdade, na caminhada de Moisés, o que aconteceu? Houve contestação, houve revolta, Nossa, demais. né? Houve Sim, desgosto, sim, não é? Ou seja, é o povo tirado do comodismo, não é? Como se diz, é uma nova experiência para ele. exato. Essa é uma forma de você, quando você passa pelo deserto interior, emocional, você acaba deixando o medo para trás. Sim, Né? É bem. Quem quer se tornar livre disso, entendeu? Ele passa por uma insegurança porque ele está se libertando. Então, essa analogia que você fez do povo de Moisés, né? sim, A terra prometida, ela mostra bem o deserto nosso interior também, dessa limitação, né? Desse deserto nosso, que faz com que a gente se torne também. Quando você está um pouco fragilizado, pode observar que a gente se torna até um pouco mais humilde. sim, com certeza. Né? O tombo vem e a gente começa a olhar de baixo para cima, não de cima para baixo, que é mais interessante, né? E quanto maior o orgulho, maior o tombo, né? Isso é o que se diz e é real. E é verdade, com certeza, né? Então, a gente seguir aqui, ó, a última tentação é de Jesus, né? Pelo demônio, que diz o seguinte: se me adorar, te darei todos os reinos da terra. E aí Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha que interessante. Então nós temos hoje em dia, para essa comparação, um Deus maior, o materialismo. Quando a gente observa a andança até antes desse isolamento social, o materialismo falava muito alto. E ele é o que dita as regras de hoje em dia, né? Vamos ver até o final da pandemia, coisa que eu não acredito que seja uma mudança drástica, né? Comparando lá com Moisés, precisou de um tempo maior para que uma nova geração passasse pela dificuldade e entendesse as fraquezas humanas, as dificuldades para que se faça algo melhor. Na verdade, quando a gente nota aí a história recente da Terra, todas as vezes que nós tivermos dificuldades, surgiu um algo novo, um algo bom. Por exemplo, da Segunda Guerra Mundial surgiu as Nações Unidas, que cuida de todas as nações da Terra. Foi uma dificuldade, um período negro do planeta, mas que daí surgiu um bem maior, né? Como diz Emmanuel, de um mal surge um bem muito maior, né? Então, dessas três passagens de Jesus, a gente vai anteceder Jesus à vida pública, né? O jejum de 40 dias que ele teve, que se faz da quaresma, né? E a quaresma a gente entende como aquele sacrifício. Então muita gente fala assim: ah, na quaresma eu vou ficar sem refrigerante, na quaresma eu vou ficar sem carne, na quaresma eu vou ficar sem alguma coisa, mas parece que está barganhando alguma coisa com Deus. Mas o sacrifício ele é constante. Para a mudança interior acontecer, nós temos que sacrificar algo, principalmente o nosso orgulho. Tá? A nossa mudança interior, essa reforma íntima que nós espíritas sempre colocamos, isso aflorado, né, nas reuniões e nas palestras, ela é necessária. O bom espírita não é aquele que incorpora várias entidades, que faz as curas. O bom espírita é aquele que se reforma intimamente e se transforma.
Esse é o bom espírita, como diz o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Então, as tentações de Jesus vai pelos as três tentações do ser humano, né? O caráter, o orgulho, né, e a falta de fé. Então, essas três tentações estão com a gente. E quem não foi avarento, quem não foi orgulhoso, ou quem não é, pelo menos um pouco, ambicioso, ciumento, não é verdade? Então, assim, todas essas imperfeições, elas existem, mas para serem por nós, assim, lapidadas, né? Porque todos nós estamos, assim, fadados à perfeição como Jesus. Mas existe um caminho longo para a gente percorrer. Não adianta a gente espiar todas as nossas imperfeições numa vida. Então é um pouquinho por vez. Então, como a gente pensa assim, nossa, eu sou tão imperfeito, eu sou tão orgulhoso, mas o Pai do céu te ama assim como é. Ele não espera que você se torne um Jesus para te amar. Já te ama com todas as suas imperfeições. E a partir daí, ele espera de braços abertos para que você chegue até ele, através das orações. Não é verdade? Então, uma outra comparação bem interessante que eu faço é com Paulo de Tarso. Lembrando lá do livro, né, Paulo e Estevão, né, o Saulo de Tarso foi um homem que foi educado pelo Gamaliel, um dos maiores vamos falar assim, estudantes, né, das leis romanas e da filosofia também. Então ele era um doutor da lei já precocemente, né? Fazia corridas de bigas e tudo mais ali, e era perseguidor dos cristãos. E simplesmente ele também passou pelo deserto. Quando? Quando ele notou a capacidade, o poder e o entendimento de Jesus. Quando ele estava à porta lá de Damasco para poder perseguir os cristãos, se deparou com a imagem e figura de Jesus, mas não nitidamente. Sua luz foi tão forte que para ele foi como se fosse um sol em sua frente. E assim ele caiu do cavalo e se manteve cego por alguns dias. Até que aquele que ele iria matar em Damasco foi ao seu encontro para curá-lo. Então Jesus convidou, né, a cura do seu maior algoz. Olha que interessante. Então dali ele fala a famosa frase, né? Mestre, o que queres que eu faça? Então Jesus diz, vá até Damasco e aguarde, que dali receberá novas instruções. Então nesse deserto que ele passou cego, temporariamente, ele precisou esperar. E esperar de alguém a orientação. A partir do momento que ele fica, né, curado da cegueira, ele se dirige ao deserto. E aí ele passa 3 anos revendo toda a sua história até ali. Todo o seu romance também que teve, né, com a jovem, que me foge agora na memória, faz um tempinho já que eu li o livro, né, que me foge a memória, o romance com ela, o amor que teve com ela, mas também por todas as ações que ele teve contra os cristãos. Não é verdade? E esses 3 anos no deserto, que é muito interessante, ele se dedicou ao trabalho manual, à tecelagem. E isso é uma prática de meditação. Né? A gente acha que assim, meditação simplesmente é você entrar num ambiente totalmente equilibrado, você ficar numa posição de lótus. Não, a meditação é você acalmar a mente, fazendo o que você estiver fazendo e mergulhar no eu interior. Né? Hoje mesmo eu acordei um tanto quanto alterado, um tanto quanto nervoso e percebi que era a energia do planeta. Começou a me atingir, né, de uma forma ou de outra. Isso já acontece em alguns dias, porque no começo da quarentena eu lembro que estar saindo de casa para ir ao mercado me veio uma energia tão forte, com uma vontade de chorar. Mas peraí, mas por que eu estou querendo chorar? Aí que eu fui entender que era a energia externa que estava me atingindo. E a gente faz orações e volta a se restabelecer. Hoje eu não consegui. A primeira coisa que eu fiz muito nervoso, percebi o estado que eu estava, eu já fui para os afazeres domésticos. Né? Minha mulher estava cuidando da Eva, minha filha, né, da nossa filha,
Eu falei, não, deixa que eu vou fazer o almoço, e ali eu fiquei ouvindo uma palestra espírita, ouvi uma não, ouvi duas, fazendo os afazeres, e meditando. E isso vai acalmando, e vai acalmando o espírito. Então não foi diferente com Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso. Então a partir daí, dessa experiência no deserto, a rigidez do deserto, a rusticidade, transformou esse interior dele a algo melhor. Então dali ele foi fundar inúmeras igrejas, né? Foi auxiliar no cristianismo, fez curas inclusive, né? E junto com Estevão, já no plano espiritual, foi orientado, né, a desenvolver todas as igrejas no qual passou. Tá? Então, o Paulo de Tarso mergulha no seu interior, mas sendo amparado pelo evangelho que foi entregue a ele, o evangelho de Jesus. Ele queria conhecer quem é esse homem. E aí, estudando o seu comportamento, ele percebeu, ali estão os passos para um homem de bem. E aí, nessa época, ele começou não só a ler, e sim vivenciar o evangelho. É bem diferente, né? Muitos dos assistidos das casas espíritas, principalmente os novos que chegam, né, que não eram espíritas, chegam e recebem uma mensagem, né? Precisa fazer o evangelho, precisa fazer o evangelho. Aí a pessoa vai lá e faz o evangelho em casa toda semana, faz o evangelho, e aí quando volta para a casa espírita recebe uma nova mensagem, fazer o evangelho. E a pessoa, mas eu já estou fazendo. Não é fazer no ato de ler, é vivenciar o evangelho. Ali nós temos toda a obra de Jesus, do seu comportamento moral. É vivenciar o evangelho. Então, é a caridade, é o amor ao próximo, né? É o discernimento que existe um outro além de você. Existe todo um amparo espiritual para a gente, mas nós precisamos notar que o outro também precisa de espaço. Não é verdade? Olha que interessante. Então ele se entrega à reconstrução do novo homem, para que ele possa, assim, fundar diversas igrejas com mais solidez, né? Porém, as igrejas que ele fundou, hoje não existem mais. Algumas só que ficam de pé. As demais foram todas destruídas. Mas está lá a obra dele, ou seja, a disseminação do Evangelho. Foi o maior disseminador do Evangelho que nós temos, né? Então, puxando um comparativo para essa pandemia, para esse momento que nós estamos vivendo, né? O que a pandemia vem nos convidar? O que ela nos convida, né? Então, esse isolamento social faz com que nós entre em reflexão sobre os valores reais que nós estamos vivendo. Por quê? Quando a gente nota Facebook, Instagram, nós temos diversas fotos de uma ilusão tamanha vivida que as pessoas embarcam e mergulham nessa ilusão de roupas bonitas, de momentos felizes, o tempo todo feliz. Nós sabemos que não existem pessoas felizes. Por quê? A felicidade não é deste mundo ainda. Nós estamos buscando a felicidade, nós temos momentos felizes, mas para que esse momento feliz aconteça, nós precisamos buscá-lo. Não adianta a gente ficar sentado, parado, que esse momento feliz chegue. Não chega. Nós temos que buscar, né? Outro convite que essa pandemia faz, ela defronta o nosso eu interior, a nossa verdadeira face, sem as máscaras que nós colocamos no nosso dia a dia. Eu tenho uma máscara em sala de aula, tenho uma máscara familiar, tenho uma máscara para a sociedade. Então, aqui isolado, é eu comigo mesmo, sem máscaras. O que eu sou de verdade? O que me incomoda? Cada um sabe as suas dificuldades e sabe também as suas fraquezas. Então, entra em choque. E isolados agora no ambiente familiar, nós temos muitos choques maiores ainda. Então, casamentos estão sendo desfeitos nessa pandemia por simplesmente o casal se juntou por algum interesse, não só por amor. Olha só, acho que todos os interesses à frente de tudo antes do amor. Então, por isso que nesse isolamento a pessoa não se aguenta, né? Então nós temos assim, ó, casais que estão dando graças a Deus de estarem um tempo juntos e casais que estão querendo se separar a todo momento.
Então, a orientação agora é calma, converse, entenda, serenidade nas conversas, para que se haja um melhor entendimento, né? Comigo também serve para isso, porque nós estamos num conflito tão grande que nós temos que parar. Peraí, estamos nervosos com as incertezas de amanhã, mas o que nos uniu? Então vamos tentar manter isso e vamos evoluir a partir dessa união. Que todos nós nos unimos por alguma afeição e simplesmente por alguma adoração, algum aspecto moral que a pessoa tem, que nós busquemos isso, insuflando nosso companheiro, nossa companheira, né? Que nós busquemos esses valores que nos agradam também, não só as dificuldades e que a gente acha que são defeitos, porque nós também temos diversos defeitos, né? Somos imperfeitos por completo praticamente, não é verdade? Outro aspecto também nos mostra a vida de outros aspectos. Nós temos a nossa. Mas já pararam para pensar que existem tantas pessoas na rua que não têm nem um lar para se isolar? Que podem estar em contato com o vírus e podem até falecer por falta de cuidados e a gente nem está sabendo. Mas nós temos nós temos legiões de pessoas que estão ajudando por aí esses nossos irmãos. Olha que interessante. Então existe algo que está ocorrendo. Então está convidando as pessoas a observarem todos esses nossos irmãos em sofrimento, estão indo a caminho deles. Na verdade, nós temos aqui grupos em Araraquara que vai lá distribuir sopa, cobertor, agasalho, está acolhendo, doando máscara, álcool em gel. Então nós temos todas essas uniões acontecendo, né? Então, outra coisa que está nos convidando a fazer é repensar o nosso comportamento perante as redes sociais. Porque existe muita fake news, existe muita disseminação de notícias ruins e notícias mentirosas. Quem nunca passou por uma fake news? Eu, como professor, passei por uma fake news, sim. Passei por uma intriga mentira e, de repente, quando foi ver, já estava espalhado. Mas, arraigado a fé, a confiança, logo a verdade aparece. E aí todo o mal foi desfeito. Então, assim, nós precisamos repensar nosso comportamento perante as redes sociais. Vamos postar mensagens de otimismo, né? Notícias boas, que nós busquemos a verdade daquelas notícias, para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Eu, no caso, não assisto mais noticiário, é raríssimo. Né? Agora minha filha tem quase 2 anos de idade, eu assisto muito mais os programinhas de desenho com ela, né? Os desenhos infantis, do que os noticiários. Ontem mesmo eu fui tentar assistir o noticiário e começou a passar só tragédia. Virei pra minha mulher e falei assim, eu acho que eu vou colocar na marcha e o urso. Porque pelo menos ali a gente tá dando risada e tá ficando assim, tranquilo, não tá vendo nada de tudo ruim tá acontecendo. Ninguém mostra quantas pessoas saíram da UTI, quantos médicos passaram por essa quarentena e estão ajudando tantas pessoas. Essas notícias são ainda em baixa quantidade, infelizmente, né? E eu acho que o principal, não só o comportamento que nós temos aqui a essa mudança, nós estamos sendo convidados também a repensar a nossa saúde. A nossa saúde física e mental. Tem tantas pessoas atribuladas e totalmente assim desorientadas dentro de casa, não sabendo organizar. É aquela criança que caiu e quer sair correndo de novo. Quando a gente organiza a mente, vamos organizar, se é o trabalho dentro de casa, nós organizamos o passo a passo, um cantinho para o trabalho, as horas para o trabalho, para o estudo, para a diversão e principalmente para a atividade física que é tão necessária. Nós, em isolamento, nós não movimentamos o corpo. E como biólogo que sou, sei que na evolução do homem, o homem não foi feito para ficar parado. Toda a sua evolução foi em constante movimento. Hoje temos facilidades, né? Se a gente pegar há 50 anos atrás, para falar com alguém, nós tínhamos que mandar carta, postar no correio, ou então seguir até a casa do fulano, para quem não tinha telefone, seguir até lá para conversar. Muitas vezes 1 quilômetro, 2, 3, 4, às vezes 15 quilômetros, né? Eu ouço as histórias do meu pai que saía de casa, ia estudar
no IEBA aqui da cidade, né? Ele percorria 8 quilômetros até chegar à escola e hoje nós temos a facilidade do automóvel, né? Então, assim, nesse isolamento, temos que pensar também na saúde física, né? E tomar muito cuidado com os tipos de exercícios, né? Para a gente sempre se manter em movimento. Caminhe pelo quintal, faça alguns agachamentos, né? Limpe a casa, que é uma atividade bem assim, gasta bastante energia, né? Então a gente vai estar num ambiente limpo ali e também trabalhando o corpo, né? Que é bem interessante, tá bom? Então a partir disso, a gente tem todo o ensinamento por trás da pandemia. Nós temos que reparar principalmente esses detalhes que a vida nos mostra, né? Que traz aqui com a gente, né, seu Sérgio? Você não está falando senhor, não, né? É o respeito, né? É o respeito. Ô, Flávio, você está falando aí dos tempos atuais, né? Dessa situação que a gente está vivenciando. Sim, E é tão importante a gente crer assim, né? Como você está dizendo, essa necessidade de a gente estar continuado, de continuação com a nossa vida, de acreditar. Tem uma frase belíssima de Jesus, que eu acho que isso já bastaria para eliminar nossas dúvidas, né? Então, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, estarei convosco sim. até o fim dos séculos. Olha só. Né? Sim, Interessante, né? muito Então, interessante. ele não faria uma promessa, digamos assim, que não pudesse ser cumprida. Sim, com certeza. Com certeza. Então, eu acho assim, tem algumas passagens do Cristo, principalmente com essas mensagens bastante contundentes, né? Não se turbe o vosso coração, né? E está convosco até o fim dos séculos. Então, são coisas assim que a gente tem que ter confiança, né? Sim, Nesse sim. momento que a gente está vivenciando, como você bem colocou, tem várias situações que acabam implicando na nossa estabilidade emocional Nossa. e até espiritual, digamos assim. Sim, demais. Mas, Demais. mas é um momento assim que parece que você está diante de não se tem resposta, parece que você está diante de um abismo e etc, etc. Mas na verdade são essa aridez que se apresenta, que nós associando ao deserto, né, Uhum. secura, Exatamente. assim, é que você vai sair mais fortalecido. Exato. Né? Exatamente. Essa experiência que faz com que a gente deixe o medo para trás. Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, que só é professor aquele que passa pela lição, né? E quando a gente passa por essas lições, os mais velhos, né, que o digam, né, que sempre estão orientando, dando conselhos aos mais jovens que muitas vezes não ouvem, né? A experiência que já passou por aquilo, então os jovens falam, mas não sabe o que está falando. Sabe sim. E muitas vezes a gente é orientado, não ouve, né? Não ouve e acaba caindo, né? Acaba sofrendo toda aquela desarmonia, né? E chora, né? E se distancia de Deus, mas simplesmente ele está lá. E quando a gente entra em oração, aquela oração do fundo do coração realmente, né? A gente se sente abraçado, né? Se sente confortado, não é verdade? Eu uso os exemplos do tipo, quem nunca teve um problema que aos prantos na cama acabou adormecendo e acordou muito melhor e, e geralmente com uma solução para aquele problema. Olha que interessante. Desprendido da matéria, nós temos a orientação muito mais forte e não houve na matéria. Nós temos as intuições que nos dizem aonde seguir o caminho, mas aquela energia do nosso desespero impede com que aquela aspiração chegue para a gente. Isso que é o mais interessante. Então que nós possamos ter essa paciência, essa calma para ouvir o que nós temos que aprender nesse momento. Porque isso é particular de cada um. Tanto mais evoluído quanto mais atrapalhadinho que eu falo, né? Não muito evoluído, todos nós estamos passando pelo mesmo processo. Mas quem está sentindo, né, é diferente de um para outro. Uns estão aproveitando e se especializando nesse momento de pandemia. Outros estão entrando em desespero
Então, então assim, estão contaminando a família inteira, né, nesse desespero todo desenfreado, né? Enquanto outros estão estudando, estão buscando novas alternativas. Isso é muito interessante. Nós, enquanto espírita, né, digamos assim, ou mesmo cristãos, né, ou você tem outra religião, a gente tem essa, digamos assim, até um certo compromisso, né, Flávio, que Sim, a gente está mais com fé, com mais segurança, né, com mais confiança. E o sim, que a gente aprendeu até agora, e nas experiências que você passou, aham, que a gente passa, enfim, isso traz fortalecimento, faz com que a gente tenha confiança. Esse é o momento de confiança. sim, Esse é o momento para você mostrar a que você veio. é, Né? eu, Você tem uns que tem 5 meses, 3 meses, 5, 10, 15, 20, 30 anos de doutrina sim, e mais baixas, apenas alguns poucos meses, digamos assim, para você já ter um pouco de noção de que essas realidades elas existem, sim, né? Então é um momento que você, digamos assim, quando você fala o deserto, né, que é um tema bem interessante, que você colocou, o deserto ele pode ser uma coisa individual, que é o que às vezes a gente passa de uma forma, né, uhum, sozinho, mas e nós estamos passando por um deserto coletivo, coletivo, digamos assim, né? exatamente, Nós estamos exatamente, passando por um deserto coletivo e que é assim que a gente acaba observando que isso é uma bênção na vida da gente. exatamente, O ser exatamente, humano está se reeducando, é uma reeducação, exato, como você bem colocou, não é? exato, Então, ou você, quando você não tem muita estrutura, digamos assim, enfim, né, algo que te oriente, você acaba se revoltando. Mas a questão demais. não é revolta, é questão de resiliência, é questão de Exato, é resiliência, exatamente isso. Eu de costumo, eu, adaptação, é, né, de se redimir, não de isso, revolta. Então, na sim, verdade, a gente não pode ter, como muitas pessoas têm na cabeça, que isso é algo que vem dos céus, que isso é algo que está sendo um castigo. é um Eu não vejo apocalipse, dessa né? forma, entendeu? É Eu verdade. prefiro assim, pensar que nós temos que ter um momento de, digamos assim, não digo que é um momento de solidão, mas é de ascensão espiritual, Exato, um sim, com momento de certeza. ascensão. E para isso você tem que diminuir esses ruídos que você tem dentro. Exato, É um momento de silêncio, de compreender. Né? Então, sim. eu não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. É esse momento que eu falo que assim, é um momento de meditação. A meditação interna, onde a gente está, alguns no ócio dentro de casa, né? Mas aquele conflito dentro de nós sempre aflorado. E é se olhando no espelho, é o que traz para a gente esse conflito todo, o que nós vamos lidar, que nós vamos aprender com isso tudo. Né? Para a gente fechar assim, essa nossa palestra, né? Eu trouxe aqui como a gente pode lidar com essa transformação e passar por esse deserto todo, interior, né, e coletivo, né, como o Sérgio bem disse, né. Então eu trago a tríade que eu sempre levo para qualquer situação. A tríade da transformação moral, da mudança interior, a famosa reforma íntima, que é o conhecimento e o autoconhecimento, é uma perninha dessa tríade, que como diz Jesus, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos todos os evangelhos, os livros sagrados, que trazem o comportamento moral de pessoas de bem. Nós temos que saber interpretar de uma forma positiva esses ensinamentos morais. Né? A segunda é a caridade. Né? A caridade diz o seguinte, né, segundo Pedro, né, um gesto de amor cobre uma multidão de pecado. É agora o momento. Né? Ou seja, nós, uns ajudando os outros, nós não tivemos uma palavra mais dita no planeta quanto auxílio. Nós precisamos uns dos outros, todos unidos. É o que mais se fala em todos os lugares, em todas as nações, unidos. Então nós estamos em casa para a gente não espalhar esse vírus de uma forma tão assustadora, mais do que está sendo agora, e prejudicar aqueles mais frágeis. Então nós estamos unidos nessa situação para passarmos juntos e aprender. E se Deus quiser, quando isso tudo acabar, nós teremos diversas ações que vão se manter.
né? Vários grupos bilionários do planeta abriram suas portas, abriram os seus cofres para ajudar, para auxiliar, para produzir hospitais, para doar equipamentos, né? Que isso possa se manter, na verdade. E a última, não menos importante que o autoconhecimento, né? E o conhecimento e a caridade, que é o amor, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que sem amor você não faz caridade. Sem amor você não tem o autoconhecimento, porque para você se aceitar, você tem que se amar, né? Então, fazendo toda essa compilação da nossa palestra dos desertos de Jesus, eu trago comigo aqui, ó, uma orquídea. Ela está bem bonita, bem florida. Olha só, essa orquídea aqui, eu, logo quando ela floriu, nossa, eu comecei a repensar como biólogo que sou, gosto de fazer analogias, né? E é interessante que assim, quando eu ganhei essa orquídea, foi há mais ou menos há uns 4 anos e meio atrás, mais ou menos, praticamente. E dizem que essa espécie, ela só dá flor uma vez. Aí você tem que ter todo um jogo de cintura, colocar gelo e tudo mais ali para voltar a florir. E eu, sabendo disso, né, não, não vou jogar ou doar ela para algum lugar, né? Vou deixar aqui. Coloquei ela num suportezinho, pendurei ela. 4 anos se passaram, 4 anos se passaram, fui adubando, fui podando, olha só, a poda, o adubo, a luz certa, no momento certo. Antes desse isolamento social, ela começou a florir. E ela não deu um pendão, ela deu 6 pendões e tem pendão aqui que nem surgiu as flores ainda. Isso me deu uma alegria tão grande e uma forma de pensar. Ou seja, para que haja uma maravilha dessa aqui, uma beleza dessa, flores surgindo de uma orquídea, né, é necessário que a gente que a gente adube, que a gente cuide. A água na quantidade certa, a luz na quantidade certa, o nutriente na quantidade certa e também a rigidez da poda no momento certo. Então, esse exemplo que eu trago de um ser vivo para as nossas vidas. Nós estamos sim sendo podados no momento certo, nós estamos sim recebendo a água na medida certa, o pão espiritual na medida certa, os ensinamentos na medida certa. Só que aí, como diz Jesus, né? Ai de ter ouvidos para quem pode ouvir, olhos de ver, ou seja, abram os olhos, abram os ouvidos para os detalhes divinos que são postos para a gente, para esse aprendizado acontecer, contando toda essa magnitude e toda essa divindade que nos apresenta. Então, essa dificuldade toda que nos chega é que nos apresenta um momento de renovação interior, renovação espiritual, de fraternidade e aprendizado muito amplo. Então eu termino com essa palestra, trazendo esse exemplo todo aqui e fazendo essa analogia com todos os desertos, que esse foi o maior que a humanidade está passando coletivamente, mas que os nossos desertos nunca vão deixar de existir, vão sempre acontecer, mas que nós possamos ser podados, possamos receber tudo na medida certa, para que um dia nós possamos florir também. Não é verdade, Sérgio? Maravilha, que perfeito, fechou com chave de ouro, mostrando essa orquídea. Era maravilhosa mesmo. Falber, a gente agradece muito, viu? Eu que agradeço demais. Pela sua manifestação, pelas suas palavras, né? Palavras de orientação, de ensinamento, né? E principalmente pelos dias que a gente está vivenciando, bastante confiança, o que devemos estar fazendo, né? É verdade. Coragem, né? Coragem, a gente vai enfrentando, né? Agradecendo a Deus por nós estarmos aqui participando de um momento assim, extremamente importante na vida do planeta, digamos. Exatamente. E lembrando que assim, né? Lembrando que assim, todos esses ensinamentos, né, não são meus. Eu simplesmente coloquei eles do Evangelho
né, de Jesus, do comportamento de Jesus, o que ele vem nos ensinar. Então a obra toda é de Jesus. Nós estamos aqui só como um instrumento para disseminar a sua palavra e seu comportamento, né? E fazer de nós também, né, vivenciando o comportamento de Jesus, que é mais importante. Sem dúvida. A gente agradece muito, viu, Flávio? Vamos ver se a gente consegue marcar uma outra oportunidade. Vamos sim. Eu tenho uma palestra aqui bem interessante que eu vou fazer uma live daqui, daqui uma semana, semana que vem eu vou abrir uma live Sim, sobre o ensino, né? O ensino público-privado, antes dessa pandemia e o que a gente espera do ensino, né, para os jovens, para as crianças daqui para frente, que vai ser bem interessante. extremamente importante. Vamos sim, se Deus quiser. A gente agradece a todos os amigos, né, que estiveram com a gente aqui pelo Musicalidade, né, pela página do Musicalidade. Lembrando que toda segunda-feira nós estamos aqui com um novo palestrante, trazendo mensagens do Evangelho, da espiritualidade. A gente agradece mesmo de coração também ao Flaubert Menezes, né? Eu que Esse agradeço. tema maravilhoso, deserto interior, sua importância durante o isolamento social. Eu que agradeço demais a Bacana. oportunidade. E agora nós vamos encerrando então nossa live aqui. Grande abraço para você, fica com Deus. Obrigado, E se Sérgio.